Primeiro, eu fiquei maravilhado pelo nível do elenco, né? Todos. Maiara, bom, já era de se esperar que ela trouxesse uma enorme contribuição, mas todos eles, todo o elenco, inclusive em textos complicados para fazer só leitura como comédia, como o caso do Rodriguianas Amazônica, que nós montamos para celebrar o centenário do autor, né, do Nelson Rodrigues, aqui em Manaus. Pouco conhecido, Nelson Rodrigues, né, mas que eu tive a sorte de assistir a estreia do Boca de Ouro do Teatro Amazonas pelo elenco original. Os grupos de teatro do Rio para cá, eu não sei como, não tinha Lei Rouanet. Eles vinham de navio, com todo o cenário. Era fantástico, era uma outra época do Brasil, né? Agora, o refinamento do trabalho de vocês no Contatos Amazônicos de Terceiro Grau me deu muita saudade da peça encenada na estreia da Feira Brasileira de Opinião, que só foi uma noite e logo no dia seguinte foi proibido pela censura. Todas as só foi lá no Teatro Ruth Escobar, estreia. A Ruth foi a grande animadora, né? E, aliás, a Ruth sempre teve muito vinculada ao teatro brasileiro, não é? Eu sempre presto homenagem à Ruth, porque, no meu caso, por exemplo, já o Teatro Experimental do SESC funcionando, eu dirigindo, ela resolveu montar lá em São Paulo uma peça que estava proibida pela censura, né, que era o Tem Piranha no Pirarucu. Essa peça estava proibida, ela resolveu, ela disse, não, eu vou para Brasília, nem que eu tenha que trepar com todos os generais, eu vou liberar essa peça. É aquele jeito da... Porque ela tinha feito uma coisa, ela pegou a peça As Folhas do Látex, pegou 2 páginas do começo, 2 do fim, e pôs entre essas 4 páginas o texto do Tem Piranha no Pirarucu. E porque naquela época a ditadura já estava ficando meio mole, meio dita mole, e os estados podiam liberar as peças, não precisava mandar para Brasília. Só que os censores de São Paulo não eram brincadeiras. E aí eles nos convocaram, eu, o Adhemar Guerra, que ia dirigir, e a Ruth, para uma reunião com o chefe da Polícia Federal em São Paulo. Nós chegamos lá, ele não mandou a gente nem sentar e já foi nos metralhando de irresponsáveis, não sei o quê. Eu devia mandar prender vocês, porque essa peça que vocês tentaram que eu liberasse está proibida em todo o território nacional, e nos expulsou da sala dele. Aí, no caminho, a Ruth disse, eu vou liberar, eu vou a Brasília, e ela conseguiu liberar. Só que ela perdeu o financiamento, não conseguiu produzir. Né, o Aderval, aí o Adhemar, que ia dirigir, e aí eu resolvi montar aqui em Manaus. E consegui trazer o Adhemar, vinha aqui assistir antes das estreias. E eu tinha que pagar o hotel, ele não cobrava nada, e tinha que trazer a mãe dele também, que ele sempre acompanhava a mãe. Então ele veio e ficou impressionado com a produção aqui, e quando estreou, no nosso teatrinho tinha 50 lugares. No domingo da estreia, um jornal pôs um editorial dizendo que o grupo era comunista, que aquela peça era subversiva. E depois o que aconteceu é que aquele economista que tinha um ensaio contra a Zona Franca na gaveta dele, criou coragem e publicou. Aí começou todo mundo, foi um vendaval crítico sobre a peça, não é? E aí esse jornal, que era conservador, no fim de semana nos chamava de comunista, no outro como maconheiro e no terceiro como viado. E no quarto como viado maconheiro comunista. Não. Isso só fez dobrar o público. A gente tinha que fazer sessão dupla durante a semana. Porque naquela época o teatro brasileiro começava na terça-feira.
E no sábado e domingo eram sessões duplas, no Brasil todo. A mesma coisa aqui. Então, fiquei muito impressionado com o refinamento da leitura que vocês fizeram da peça sobre os dois jovens índios. Né? Eu até disse, não, eles fizeram perfeito, fugiram da etnografia, porque a coisa complicada aqui no Brasil é peça com índio, que vai ser encenado no Sul, porque para ele, no imaginário, o índio é do Brasil Central, é do Xingu. E aí, as etnias aqui não tem nada a ver em termos de figurino, de vestimenta, de pintura corporal com o Xingu. Mas nunca aparece, porque sempre que entra índio, entra o Xingu. Então, primeiro, o fato de você fizer uma leitura, não é uma encenação, a ideia é a leitura, que é fantástico, que a melhor coisa para divulgar uma peça é a leitura, não é? E também com uma sensibilidade de vocês muito grande, que passa, digamos, o estranhamento, né, daquelas duas figuras, aqueles dois jovens, com aquele artefato que eles não sabiam explicar, não é? E foi num momento muito triste da história do Brasil, com as agressões que a ditadura fazia com os povos indígenas. Embora nenhum general tenha tido a ousadia de dizer que não daria 1 centímetro de demarcação de terra para os índios, como bom, deixa para lá, não vou classificar os caras. Por isso, eu queria agradecer o trabalho de vocês. Eu me diverti muito com os rodriguianos, não é? Até já avisei o elenco que fez os rodriguianos. Eles já assistiram, já me telefonaram. Uma das atrizes até ficou emocionada e chorou no telefone com saudade da cena. Que legal. Adoraram todo o espetáculo. E, é claro, alguns amigos meus que não são de teatro ficaram, não conheciam a peça, não tinham assistido aqui, e ficaram impressionados com a última cena, né, do encontro do velho e do novo Nelson Rodrigues, a dona Censura, que agora trabalha para as empresas de marketing, sabe? Gostaram muito dessa cena final. Então, eu agora estou curioso para ver a Resistível Ascensão do Botucuxi. O Botucuxi é um musical, né? Ele tem uns boleros, acho que são os boleros mais atrozes da história da música popular brasileira, né? Tem um bolero que diz que vivias num lar abastado com sua esposa e filho, hoje vive na sarjeta, né? E daí para aqueles boleros da pior categoria que eram cantados, várias músicas que eram cantadas no Botucuxi. O Botucuxi, antes da estreia, o Sesc acabou pela primeira vez o grupo, porque o presidente do Sesc naquele ano tinha sido presidente do Banco do Estado do Amazonas, que aparece na peça. Ele achou que ia surgir todos os podres dele lá no Banco do Estado, então acabou logo com o grupo. Só que nós conseguimos alugar pelo mês todo o Teatro Amazonas. E durante um mês, não todo dia, porque de vez em quando ameaçava de bomba, a gente tinha que suspender o espetáculo. Mas o teatro lotava. Lotava e o público entendia tudo que nós estávamos falando ali. Então, um pouco a nossa história é esse confronto com o conservadorismo e a cleptocracia que dirige o Amazonas não é muito diferente da cleptocracia brasileira, não é? Agora, hoje, os instrumentos de repressão são outros, bem diferentes, né? Que é econômico, né? O Teatro Experimental do Sesc, não só acabaram com o grupo, nós estávamos montando o Tartufo, e aí, no meio da produção, eles demitiram todo mundo, chamaram lá, deram as contas, pagaram todas as contas, porque o grupo era profissional, carteira assinada, né? Então,
e tocaram fogo dos figurinos que estavam prontos. Não contentes com isso, eles demoliram o nosso teatro. Nossa. Eles demoliram o teatrinho, que era, inclusive era tombado pelo patrimônio histórico estadual. Eles tombaram. Hoje, tem esse capim que dá em terreno baldio de 2 metros de altura no lugar do nosso teatro. E é uma pena. Agora é meio difícil voltar. Mesmo que o SESC mude de orientações, teriam que reconstruir o teatro, e esse teatro existia desde 1968. Né? Então, você vê que continua uma luta insana para se fazer teatro. Não é? Então, nós somos todos herdeiros, né, do Molière, que também não foi muito fácil a vida deles. Não é? Mas é sempre bom. O teatro morreu aqui, mas vocês estão fazendo ele viver nas redes sociais. A gente está tentando, né, Márcia? A gente está tentando não deixar que as coisas acabem do jeito que a gente está vendo, que elas estão acabando. E a pandemia também está judiando muito dos atores e dos teatros e dos técnicos. Então, a gente assim vai entristecendo sempre, mas cada leitura que a gente faz enfim, é um grito que a gente dá, porque assim, a gente não vai deixar nunca o teatro morrer, e autores como você, como tantos outros que a gente leu, sabe? É uma coisa que assim, que mais a gente quer que todos conheçam os autores brasileiros e a sua importância. E assim, ler para mim o Contatos, o primeiro que eu fiz toda de Índia, né? Aí eu me senti tão estranha, parece que uma coisa não batia a imagem com que a gente estava lendo. Aí o Júlio ainda falava assim, vocês não são urbanos, não se esqueça disso, mas a gente não conseguia. Depois que ele conversou com você e a gente refez, deu para a gente sentir o texto, como a gente não tinha, não é, Dani? Sim. Que antigamente a gente não estava conseguindo sentir. Parecia mesmo que estava desencaixado, assim. A segunda vez foi, assim, depois de ter conversado com você, Márcio, foi muito melhor, assim, consegue visualizar, a gente conseguiu visualizar, né, assim, até fluiu mais rápido, né, o texto, assim, eu achei, assim, eu falei, nossa, agora eu entendi, depois, assim. Eu fui muito emocionado com o texto, especialmente que eu tinha 17 anos quando eu escrevi essa peça. Olha, que maravilha. Eu era estudante lá em São Paulo, né? E, como sempre, enxerido, fui me meter lá. Eu já virei amigo do grupo. Primeiro, eu tinha 3 colegas que eram do Arena, que trabalhavam com Boal e Guarnieri. A Vânia Santana, já falecida, minha querida Vânia Santana, que era esposa do Guarnieri, né? Tinha o Davi José, né? Tinha o Davi José e tinha ali o Isaías Almada, que eram meus colegas de sala. Além do mais, o nosso professor de economia, ele não gostava de dar aula lá na Maria Antônia, ele achava as salas muito feias. Aos sábados de manhã, ele dava aula no Teatro de Arena. Então, ficamos familiarizados, até porque nós íamos estudar, às vezes, grupo de estudantes lá na casa do Guarnieri, que a Vânia nos levava lá. E fiquei amigo do Guarnieri também. Mas também tinha na minha sala a Maria Isabel de Lisandra, que já se foi também, né? E que tinha um teatro. A minha peça infantil, A Maravilhosa História do Sapo Tarouvequê, estreia em São Paulo e ganha todos os prêmios de teatro infantil no Teatro da Maria Isabel de Lisandra, com produção do Paulo Goulart, né? Que foi uma honra para mim. Eu fui assistir, era uma belíssima produção, né? É uma peça que foi muito popular aqui, ele é muito encenada pelos grupos aqui da região, né? E é incrível, porque o teatro é assim, ele usa todas as frestas para sobreviver. Ele aprendeu isso
né? Desde a Idade Média, né? Quando a Igreja Católica não permitia e o teatro sobreviveu e legou esse espírito de sobrevivência para todos nós, né? E vocês estão fazendo muito essa luta mesmo, né? E com a sensibilidade de um elenco profissional, né? Um elenco que percebe, que tem tarimba, né? Que não é estreante, né? E por isso eu fiquei muito grato que, de repente, a roda da fortuna tenha batido para mim, para vocês fazerem esse trabalho de leitura. Eu mesmo, às vezes, eu estou curioso para ver o Boto Koshi, que eu não leio há muito tempo, né? Que diabo que eu aprontei nessa peça. Tem uma coisa muito interessante que, dentro desse teatro online, que a gente já está há 2 anos, né? Eu participei de 2 montagens da peça escocesa. Eu não falo o nome, meus colegas aqui sabem, eu não falo o nome da peça escocesa do Bardo, não falo. Mas o que eu achei fantástico é que eu fiz uma das bruxas, que nas outras montagens eu também fiz a Lady Macduff e fiz a bruxa, uma das bruxas. Mas a atualidade, primeiro você pegar uma obra tão emblemática do Shakespeare e conseguir transpor, mas não é uma transposição simples, a gente vai reconhecendo não só a atualidade de toda a trama, mas a gente vai reconhecendo cada personagem, em última instância, sempre esse mote. O que é que o ser humano é capaz de fazer para conseguir o que ele quer? Seja na política, no trabalho, no amor, na vida, na família, não importa. É a questão dos princípios, isso está em toda a sua obra, né, Márcia? A questão da ética, dos princípios. De repente, no Médio Maria tem uma frase justamente de um que fala que ele consegue enganar um país inteiro, que ele consegue enriquecer enganando um país inteiro, né? E isso está sempre permeando. Então, pegar a peça escocesa, para mim, foi um deleite, porque, de repente... O Boto deve lembrar de uma das feiticeiras que Sim. chega e comenta com a outra. A última vez que eu estive aqui, isto aqui era um laboratório étnico. Sim. O que os portugueses fizeram com os índios, e com as índias, especialmente. Então, eu fiquei impressionada justamente com essa transposição que você fez, com as referências, e, ao mesmo tempo, essa brasilidade, essa coisa tão genuína, né? Então, foi um deleite, né, Júlio? Porque, e Maiara, enfim, a gente apreendeu o que você apreendeu também. Então, de certa forma, a gente dialogava com você, sem você saber, a gente fazia essa interlocução com você e com um Brasil que, no fundo, não consegue mudar. Essa que é a grande, para mim... Coisa curiosa, o Cabaré La Xunga existiu. Sim. Existiu, e o prédio onde ele funcionava foi restaurado agora no centro, está fechado. Provavelmente que todas as ofertas de alugar são certinhas demais para o proprietário permitir. Eu espero que alguém que queira fazer um lupanar lá, para usar uma palavra mais... ele só merece, porque ele foi... Eu não tinha idade. Quando eu me dei conta, ele já tinha ido à falência, já tinha fechado. Mas ele ficava do lado de um prédio que é um hotel, o Hotel Cassina, que é o centro do meu romance Galvez, Imperador do Acre. Então, tinha esse hotel e tinha esse bordel chamado La Xunga. Depois, o próprio Hotel Cassina entrou em decadência e virou o Cabaré Chinelo. Manaus é uma cidade devassa, é uma cidade que sempre foi devassa. Mesmo? Sempre. É uma cidade... Primeiro que ela chamava São José da Barra do Rio Negro. Ela já era barra pesada desde o período colonial. Nossa. As coisas que aconteciam... Tem um romance de um escritor amazonense dos anos 50 que chama O Espião do Rei.
que é um episódio que antecede a cabanagem. Ele descreve como era Manaus a partir dos documentos, depois eu li esses documentos, né? Por exemplo, imagine uma cidade que misturava europeus, portugueses, com as jovens índias, que já tinham queimado o sutiã no Neolítico, né? Então, elas não tinham problema nenhum. Elas iam com aqueles balaios cheios de frutas vendendo e seus atributos todos à mostra, o que deixava aqueles portugueses todos malucos, né? Então, é uma cidade que tem essa tradição aqui em Manaus. É diferente de Belém, que é uma cidade mais santa, mais comportada. Manaus sempre foi assim, fora da linha, não há quem consiga, né? O próprio Mestrinho, ele nunca foi professor da vida, e ele dava aula, ele dizia que dava aula, então chamava de professor Mestrinho, né? Ele criou a Zona Franca antes da Zona Franca, porque ele e o governador do Pará compraram um navio que contrabandeava café para Miami e trazia produtos importados sem passar pela alfândega. E eles tinham uma loja aqui no centro de Manaus e outra em Belém. Você podia comprar calça ali. Tinha um perfume que a elite baré aqui da Amazonense adorava, que era um perfume chamado Bond Street, né? Que era famoso naquele período. Então, vendia de tudo ali. Então, já era a Zona Franca, né? Zona sempre foi essa cidade de Manaus. Então, não foi novidade que a ditadura resolveu fazer uma Zona Franca. Só que aquele negócio foi pago. Aquele serviço prestado sempre foi pago. E criou gênios. Criou gênios, né? Márcio Souza, Milton Ratum, Aurélio Miquiles, Tiago de Mello. É impressionante. O Tiago se foi ontem. Se foi ontem, que perda. Mas você vê como Manaus gerou assim, um grupo de pessoas que fazem uma reflexão tão profunda e que começam a espalhar seu pensamento pelo Brasil inteiro, traduzido em todas as línguas, né? Então, esse manancial, né, Márcio, que eu acho que tem... Você sabe que o Milton, ele é descendente libanês, né? Eu sei, eu acabei de filmar o Relato de um Certo Oriente. É lindo, muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, eu e o Milton fazemos parte do fronte semita da literatura baré. O judeu e o libanês. Já demos entrevistas juntos para Al Jazeera. Só que o Milton ele é mais comedido, ele é mais... você que pensa. Ele fala manso, mas ele fala manso, mas fala duro. Ele claro, enfrenta mesmo, ele põe o dedo na ferida, né? Com aquele ar, aquela coisa que parece que está na rede, com aqueles cachos grisalhos, mas ele põe muito o dedo na ferida, realmente, né? É verdade. Voltando à peça, todos os personagens que você escreve no Tucuxi têm referência a personalidades aí da cidade? Não, só o... Para a gente é muito longe, né? É só o Boto Tucuxi. Só o mesmo do Mestrinho, né? Os outros não. Toda cidade tem seus secretários, tem os seus ricos, seus corruptos, tal. Então, nesse ponto não tem baseado numa personagem meio real. Sim, o Mestrinho. Tem o velho governador que sai de cena, que ele é baseado no governador que teve aqui, que era um escritor e um poeta de grande categoria, o Álvaro Maia. Aliás, o Álvaro Maia era governador quando Pascoal Carlos Magno trouxe o Hamlet dele aqui. E fazia parte do elenco o Paulo Francis. Ele era um soldado que segurava uma lança na peça toda. Ele mesmo confessou. E aí ele escreve na coluna dele que ele foi falar com o governador, junto com o Pascoal Carlos Magno, e aí ele diz:
deu a impressão que o governador não sabia quem era Shakespeare. Aí eu falei para o Paulo, Paulo, mas não é verdade. Não só ele leu o Shakespeare, que eu sei que ele era um cara culto, como ele era espírita, ele falava com o Shakespeare quando ele quisesse. Não é isso que você está pensando, né? Mas o Boto Tucuxi, ele deu uma celeuma muito grande, porque era um livro, é um romance, e é também uma peça de teatro musical. O livro foi o livro que mais vendeu em Manaus, porque Manaus é o pior índice de leitura que tem na América do Sul, né? Às vezes dá a impressão que amazonense, quando pega um livro, tem urticária, né? Então, aqui, as livrarias são heróicas aqui, agora, porque já foi no passado, na minha juventude era diferente a cidade. O ensino era muito bom. Hoje, não sei como classificar. Com as diretrizes e bases da ditadura que está para cá, o ensino decaiu muito no Brasil. Mas, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia do ensino de Manaus, tinham 2 colégios aqui de qualidade. O colégio Ginásio Pedro II, que tem mais de 100 anos, e o Colégio Dom Bosco, que é o colégio salesiano. Eu estudei no Colégio Dom Bosco. Fiz o ginasial e o científico lá. E aí eu fui para São Paulo para fazer o vestibular, prestar o vestibular na Maria Antônia, na Universidade de São Paulo. E eu fiz o vestibular. Naquela época não era Mega Sena, como é hoje o vestibular, que você risca ali, se você tiver sorte, você passa. Você não precisa saber o que está riscando, né? Agora, e mais, eram 30 vagas de ciências sociais para 1.200 candidatos. E eu tinha 2 amazonenses, eu e mais um conhecido meu, o Djalma de Monte, que é cineasta, o Djalma de Monte, para fazer o vestibular. Ele tirou em 2º lugar e eu tirei em 6º. Então, o ensino daqui, nós temos fluência em inglês, francês, espanhol e italiano. E temos formação em grego clássico e latim. Não sei para que serve isso, mas eu fui para a Grécia e não entendi nada, porque eles falam grego moderno. Eu poderia conversar com a Clitemnestra, mas não com os gregos atuais. Então, não sei para que serve até agora. A única maneira era saber quando era o banheiro, lá nos teatros, nas salas da Grécia, que eu sei ler. Então, toaletem, em grego hoje, moderno, né? Então, eu decifrava, eu não passava vergonha. Mas é um nível de ensino que eu fui assistir, porque eu não tinha feito cursinho. Eu nem sabia o que era cursinho, não tinha aqui em Manaus. E aí eu fui perguntar o que era, me disseram, não, é uma preparatória. Aí me deram o endereço do cursinho do Grêmio, da Maria Antônia, da faculdade. E aí eu fui lá, perguntei, aí a moça disse, não, olha, vai ter uma aula agora, entra aí, assiste, não tem problema. Eu sentei, o professor entrou e começou a falar sobre o Celso Furtado. Aí eu disse, pô, mas eu dei isso, Celso Furtado, já dei lá no ano passado, né? Porque eu tinha ido estudar em Brasília, eu queria estudar na maior universidade da América Latina, que era a Universidade de Brasília do Darcy Ribeiro. Só que eu estudei 2 meses lá. No 3º mês, na primeira semana, eu desço do ônibus e aí o exército estava cercando a universidade e expulsa a gente com a baioneta. Nós tivemos que correr e entrar nos ônibus e voltar, né? Então, eu fui falar com o professor, meu professor, que era o professor Eduardo Galvão, um grande antropólogo, e ele me disse, olha, sem a Universidade de Brasília, aqui na América do Sul só tem a Universidade do Chile, mas tem a USP, que é melhor do que a Universidade do Chile, é a melhor universidade depois da USP. Aí eu decidi estudar, peguei um ônibus e fui para São Paulo e fiz os 4 anos lá. Só que no último ano, o Mackenzie, instigado pelos militares, incendiaram o nosso... Eles ficavam lá mais alto, o Mackenzie era o nosso vizinho, e eles atiravam de fuzil e nós só tínhamos rojão.
Acabamos fugindo de lá, porque eles mataram estudantes, a polícia militar. Né? Então, tocaram fogo na minha faculdade. Agora, hoje é um centro cultural belíssimo, tem um teatro maravilhoso lá, né? Funciona. E eu digo que nós ganhamos a guerra. Eles tocaram fogo, mas nós ganhamos. Porque do lado de fora do prédio, está igual como era, dentro é que mudou muito, tem uns batentes entre colunas e tal. E os maquenzistas ficam lá sentados fumando maconha. Então, nós ganhamos. Aqueles conservadores fumando maconha é a vitória nossa. Né? Nós não fumávamos, porque não era politicamente correto. Mas eles agora ficam fumando maconha lá. Vitória da Maria Antônia. Vingança da Maria Antônia. Então, a minha geração foi muito complicada. Né? Um pouco, acho que reflete essa rebeldia no meu texto, na dramaturgia. Né? E, Márcio, interessante porque, pegando o gancho do Bernardes, né, embora não haja uma relação direta, né, na inspiração, mas a gente faz analogias o tempo todo, né, Bernardes? O tempo todo a gente faz analogias com seus personagens. Por isso que eu perguntei se tinha correspondência com algum político local, pessoas locais. Não. Só a figura do Boto, que nós escolhemos um ator baixinho para fazer, mas os outros não tinha problema nenhum, né, fazer. Aliás, mesmo o público não reconhecia. O Boto ele começa como um folhetim que eu publiquei semanalmente na Folha de São Paulo, na Ilustrada, né? Na antiga Ilustrada da Folha, com desenho do Paulo Caruso. Tem coisas geniais, por exemplo, tem um capítulo que o Marx abre o Capital, que ele desenhou, e os índios estão saindo do Capital, e ele está perplexo, olhando aqueles índios saindo das páginas do Capital. Então, tem desenhos magníficos que está na edição do livro também. E foi assim um grande impacto. Eu tenho a coleção da revista. Eu guardo muito pouco, não tenho mania de arquivista, não, mas eu guardei pelos desenhos do Paulo Caruso. Agora, o livro ele foi editado pela minha editora, Marco Zero, e vendeu muito bem. Agora, sobre a Ordem do Dia, o livro da Ordem do Dia, é que o meu sócio na editora puseram a editora no seguro, e o estoque no seguro com medo de alguma repressão, alguma revanche da ditadura, que é uma grande gozação com a ditadura. Tanto que eu convidei o general Nelson Werneck Sodré para fazer a orelha da Ordem do Dia. Ele fez, maravilhosa. Mas ele me perguntou, você está me convidando porque eu sou crítico literário ou porque eu sou general? Eu falei, olha, porque o senhor é crítico literário, mas também porque é general, porque acho que um general mesmo da ativa não ia querer fazer o prefácio desse livro. Né? Mas não aconteceu nada, a ditadura já estava decadente, né? não ia acontecer. Por sinal, hoje eu vi na internet, me avisaram, que o Arquivo Nacional está disponibilizando a folha corrida de todo mundo. Né? Eu não sei se é bom para pesquisa, né? A gente não tem nada que esconder, né? Mas vou te falar, eu nunca servi o Exército. Eu fui sempre excesso de contingente. Não tinha vocação mesmo. Aliás, quando eu fui servir o Exército, como eu tinha terminado o 2º grau e ia para a universidade, eles me dispensaram porque eles não atrapalhavam o estudo. Né? Eles iam me dispensar, mas eu fiz os exames físicos que eu tive que fazer, qualquer paraplégico teria feito melhor. Eu não consegui correr 50 metros, caía, não conseguia subir nas cordas, tudo de sacanagem, para não servir mesmo. E aí o capitão que estava coordenando isso sacou, porque ele não é besta, né? E me perguntou, você quer servir o Exército? Aí eu fiquei calado, eu ia dizer não, porque eu sou antimilitarista. Mas ele sacou que ia falar besteira, disse, vai embora, vai estudar, vai estudar. E me dispensou. Só que eu pensei que era o meu último encontro com o Exército. Depois eu tive outros bem mais dolorosos.
com o Exército Brasileiro. Então, essa é a minha geração. Uma vez estava comentando com um colega meu, o Zé Álvaro Moisés, e ele me diz, na época, né, puxa vida, a nossa geração é adiantada em tudo. Nós até estamos lamentando as mortes dos nossos colegas. Que isso a gente só faz quando já está com 70, 60, 70 anos, que a gente vai perdendo as nossas amizades. Tá? Então, naquela época, era muito comum, lá, ali na Maria Antônia, a gente chegar e dizer assim, olha, a Yara Alveberg foi morta sob tortura. E aí nós ficávamos, porque a Yara era a coisa mais linda. Ela entrando ali era como um cisne finlandês numa lagoa lá em Helsinki. De tão bonito que era aquela moça. Alguém que tivesse a coragem de matar aquilo não era ser humano. Né? O Antônio Benetasso, que era um estudante de arquitetura e estudava ciências sociais lá, né? Que era uma pessoa fantástica, né? Além de dar umas festas que todo mundo queria ser convidado no apartamento dele, frequentar lá com as garotas mais bonitas da escola. Né? Ele também foi morto, supostamente tentando fugir a tiros no meio de uma rua. Quando a gente começou a fazer o Rodriguianas, né, estava indo tudo para um realismo, mas aí eu percebi que não era esse caminho, né? Vamos fazer uma coisa mais nonsense, né? O texto é nonsense, que é mais aquela situação do velório, né? Que eu adoro aquela cena do velório, aquilo ali do namorado que chega, da doida que acaba de trepar e começa a falar de tudo que é doença, que você fica louco no filme. Tem aquele então, casal anormal também. Anormal, Então... Tiveram famílias coerentes, burguesas. Né? Então, assim, essa pegada que eu falei, é esse o caminho, então, porque é uma grande tiração de sarro com seriedade. Não dá para você fazer isso de forma muito séria. Você tem que trabalhar, de certa forma, os arquétipos, né, os estereótipos, e funcionou muito. Né? Até quando a gente está fazendo o Botutucuxi, o personagem do Daniel, Pedro Funcionário, que automaticamente já é o porteiro da peça escocesa, que a Tuna não gosta de falar o nome, né? Que é o porteiro, e aí eu vejo aquele velho rabugento. Então, quando o Daniel começou... Porque a gente gravou fora de ordem as cenas, né? A gente gravou tudo bagunçado. Mas aí até a gente teve que refazer uma cena, porque depois de ter feito bastante coisa, eu vi que o personagem do Daniel, ele é aquela pessoa rabugenta, tipo Enéas. E aí, daí Dani pode falar melhor esse respeito, né? Daí vocês podem falar a respeito das construções também, tá? Então, a gente até teve que gravar, acho que foi no mesmo dia até, né? Porque a gente gravou o fim, pelo menos a minha cena foi lá do final, aí foi indo pro começo, né? E aí eu fiz eu gravei uma cena, aí depois foi pro final. Aí teve que gravar o começo de novo, porque o final eu tinha conseguido construir o que o Júlio estava querendo. Aí teve que voltar e fazer, não foi? Foi uma coisa assim. E tava uma coisa meio Enéas mesmo, né? Foi. A coisa foi indo para esse jeito forte, rabugento de falar, né? E aí a gente vai encontrando, né? Vai lendo, a gente vai entendendo e vai encontrando. Mas foi bem legal, né? Foi bem bacana de fazer, bem engraçado. E isso que eu ia falar também é uma coisa bacana que eu vejo nos seus textos, assim, tanto o Contato quanto o Rodriguianas e o Botucci, mesmo sendo de gêneros diferentes, a gente, assim, a sensibilidade é a mesma sensibilidade para todos os gêneros do texto, assim, toda essa experiência, a vivência que você conta para gente, dá para sentir elas, mesmo quando, porque às vezes acontece, né, de você muda de gênero quando escreve e aí você não consegue imprimir ali, mas os seus textos todos têm a mesma sensibilidade, assim, mesmo rindo, deixando tenso, enfim. E eu consegui perceber isso fazendo, né? Esses três, pelo menos eu fiz esses três textos e eu consegui reparar nisso.
E aí a gente vai conseguindo entender, né, melhor, vai conseguindo construir o personagem melhor, entendendo qual é o caminho, né, que o autor sempre toma para poder expressar, né, a história, os sentimentos e tudo. É bacana. Legal. Eu diria que assim, a função política do deboche. É, Não Mas dá é? para levar a sério esse país? Ah, Dá para levar a sério esse país? Não. o Brasil é uma piada pronta, né? Pronto, e de mau gosto também. Já Nossa, que você tinha falado do Capital, faz a gente pensar naquela frase famosíssima, né? A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Eu acho que é uma síntese uma síntese dramática, né? do Do Marx que a e do gente... 18 Brumário. Mas Exatamente, 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Eu adoro essa frase. É incrível mesmo. Agora, Posso só ler? Posso Diga. só ler a última frase do... eu me atrapalho com esse Zoom, que eu não sei quem que acabou de falar, desculpa. Diga. Eu só vou ler a última frase, gente, do Med Maria, que eu acho espetacular. O suor escorre pelo pescoço e Finnegan sente-se cansado. O máximo que ele podia sentir agora era cansaço, muito cansaço, pois só os bobos podiam se importar com alguma coisa além da arte de ficar vivo. Você sabe que eu tinha que honrar o teatro, porque quando eu fui para São Paulo, eu tive a sorte de experimentar um dos maiores momentos do teatro brasileiro, que foi o Teatro de São Paulo, onde estava o Oficina, tinha pegado fogo, e a Cacilda Becker tinha um teatro no CBD, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E ela cedeu o teatro dela. E o Arena, o Teatro o Oficina, fez uma retrospectiva. Toda semana era uma peça. Eu assisti toda a história do Oficina. E mais, em Andorra, tinha um ator que eu simpatizei muito com ele, que veio a ser meu cunhado. Ele é já falecido, ele era irmão da Ida Vicência, que é crítica de teatro no Rio de Janeiro. E ele me apresentou para todo mundo, para Italanã, de todo o pessoal, e fiquei amigo desse. Eu, do Rei da Vela, primeiro, eu já estava maravilhado que eles iam montar o Rei da Vela, porque eu sou descendente do Oswald de Andrade, eu pertenço à família dele. A minha família tem 2 escritores antes de mim, o Inglês de Souza e o Oswald de Andrade, que é Oswald de Souza Andrade. Não é? Eles todos têm origem no Baixo Amazonas, na cidade de Óbidos, do Pará. Todos vêm de lá, mãe do Oswaldo. Era de lá, irmã do Inglês de Souza. Então, eu sou familiarizado com a obra do Oswaldo de Andrade desde adolescente. E aí, o Rei da Vela, eu assisti todas as sessões, menos na estreia, que o teatro estava voltando e reestreando depois do incêndio, e era a mulher do Gabriel Sodré que estava patrocinando. Então, é claro que eu não fui convidado. Mas, a partir do segundo dia, eu já tinha lugar cativo na plateia. E quando foi para o Rio, que trocou a Ítala pela Dina Sfati, eu fui assistir no Rio para ver, comparar as duas. E 2 fantásticas atrizes. Né? Mesmo o Rio de Janeiro, tinha alguns diretores que depois sumiram, está só o Amir Haddad, que é um grande diretor de teatro, o Amir. Mas São Paulo tinha uma pleia de diretores, atores e teatros. Né? O Antônio Abujanra, que a Ida fez agora uma biografia muito bonita sobre o Antônio Abujanra, mas tinha o Ademar Guerra, tinha outros diretores fantásticos em São Paulo, de espetáculo. E o Teatro Oficina. Né? Isso é muito... Hoje em dia, por exemplo, eu acho o teatro do Rio de Janeiro pior que existe nesse momento. É um teatro horroroso. Outro dia eu fui assistir
com o pé atrás, e tinha razão, que é uma peça chamada Meninas Velhas, uma coisa assim. Um elenco fabuloso, de grandes atrizes, mas o texto é um horror. É uma coisa... aquelas senhoras que fazem Meninas Velhas dizendo palavrão para a burguesia rir, aquela burguesia lá da Gávea, kkkk, cada vez que ela dizia eu tenho saudade de puxar um fome, aí que nunca puxaram fome na vida, aquele pessoal, né, dando gargalhada, eu saí envergonhado desse teatro. Além disso, uma encenação pedestre, né, com uma cenografia desastrosa, uma iluminação pavorosa, e é um pouco isso a síntese do teatro carioca. Eu já vi cada coisa que quase tipo, se eu fosse o autor daquele, eu tinha me suicidado. Teve um cara que se dizia de vanguarda que montou a Utopia. E a peça passa na Índia. Quando o Tomás Moro escreveu a Utopia, ele nem sabia que existia a Índia. E aí ele dizia os trechos que ele lia de um caderno, não era nem de uma edição da Utopia. E aí tinha uma atriz que tinha feito dança na Índia e ela dançava ao som de música indiana. Eu saí e encontrei com a Aderbal na porta e estava o diretor lá. E eu não sabia que era o diretor e o Aderbal não sabia o que dizer. Aí eu falei, fala logo, Aderbal, que essa porcaria não é possível. Aí o artista, esse é o diretor, eu não sabia se eu me enterrava ou continuava. Eu disse, já que eu estou aqui, eu vou continuar. Né? Porque eu já tenho medo de ir ao teatro no Rio de Janeiro. Olha, eu vou ao teatro sem o menor problema, em qualquer estado brasileiro. Porque sei que fazer uma peça de teatro em Belém do Pará é uma luta sobre-humana. A mesma coisa em Pernambuco ou em Fortaleza. E o teatro pernambucano tem uma tradição que ele nunca desonrou. Não é? Aqui nós temos tradição de teatro desde o século XVII. E Manaus já teve 50 teatros funcionando entre 1890 e 1920. E construiu o Teatro Amazonas. Né? Então, há uma tradição. E há dramaturgos daqui importantes. O primeiro autor de língua portuguesa da Amazônia, que é amazonense, nascido no Rio Negro, numa fazenda do pai dele de café, o Teixeira Aranha, ele escreveu teatro. Ele foi para Belém e viveu lá em Belém. Ele fazia teatro na rua. Você imagina fazer teatro na rua no século XVII, século XVIII? Na época que eu estava na secretaria, eu era presidente do Conselho Municipal de Cultura, que tinha uma verba. Eu chamei os músicos e eles restauraram uma ópera do Teixeira Aranha, que se chamava Pastores do Amazonas, que passa na margem do Rio Amazonas, mas, na verdade, eles vivem na Grécia clássica, aquele ideal da cultura clássica. Essa peça ela estreou no dia 23 de dezembro de 1793. Então, tem uma longa tradição. No século XVII, em setembro do século XVII, estava acontecendo aqui no Amazonas o Tratado de Madrid para dividir a América do Sul definitivamente. O Tratado de Madrid ele foi instalado numa cidade que fica aqui no Rio Negro, né, chamada Barcelos. E então foi construída a cidade. Para encurtar, tinha um engenheiro alemão contratado pelo governo português para defender os limites. Ele estava em Manaus subindo uma avenida que ainda existe, que hoje chama Avenida 7 de Setembro, é bem no centro histórico. E aí ele chega numa praça, que ainda existe a praça, onde existe um prédio, uma torre lá, existia um teatro lá. E era um prédio horrível, que era toda de madeira, de palmeiras e palha, e era gigantesco. E esse alemão pergunta, o que é isso, esse monstro aí? E o amazonense, que estava ali, todo orgulhoso, disse, é o nosso teatro. E hoje à noite tem uma peça do Goethe. Então, para você ver que já tinha uma tradição de teatro aqui. Né?
E isso é mantido a duras penas, né? Esse ano todo de pandemia cessou, né? Mas nós vamos sobreviver, né? Isso, exatamente. Então, só para finalizar, pessoal, quiserem falar alguma coisa para fechar o ciclo, cada um fala um pouquinho, tá? Daí quem começa? Tá, eu começo. Não, só para falar para o Márcio que a gente já se conhece há alguns anos, desde o Centro de Demolição. Verdade. O Márcio fazia parceria com a Aderbal, com a Mir, com o Alcione, no Grupo dos Cinco, né? dando ideias para que o centro produzisse e funcionasse, enfim. Depois a gente se encontrou quando ele era presidente da Funarte, nós do CBTIS brigando pela nossa sede, que a gente vira e volta estava sendo expulso. Mas eu nunca tinha imaginado que eu poderia ler uns textos teus. E foi um prazer enorme participar e colocar na pele os personagens incríveis. Então, foi muito legal. Muito obrigado. Bom, eu também falo a mesma coisa. Para mim foi um prazer te conhecer, prazer fazer as leituras, essas personagens tão interessantes e ricas. E é isso, né? Estamos juntos, tá todo mundo junto aí, tentando não deixar que o teatro morra mais uma vez. Vamos, inclusive, Maiara, ver se daqui para frente, depois que vocês tiverem avançado no projeto e as coisas melhorarem nesse país, a gente não traz vocês a Manaus para fazer essas leituras ao vivo. Seria maravilhoso. Maravilha. Topado. Vocês imaginam a gente conseguir sei lá, conseguir autorização para fazer no Teatro Amazonas, mas tem outros espaços maravilhosos aqui que se prestam para leituras, como o Centro Cultural do Palácio da Justiça, que fica por trás do Teatro Amazonas, que tem salas maravilhosas com acústica perfeita, né? E aí você escolhe 3, 4 peças assim para fazer uma série de leituras aqui. A minha geração, enfim, eu em particular, porque entrei muito nova na PUC, nas ciências sociais, para mim é assim, a minha geração vivenciou muito a literatura do Márcio e para mim é uma emoção triplicada estar aqui, porque de alguma maneira eu consegui verbalizar através desse ciclo de leituras e com todos vocês consegui verbalizar e unir o que a gente viveu nos anos 70 na faculdade, lendo Márcio. Uhum. E, às vezes a gente lia coisas clandestinamente, porque tinha uma literatura proibida, né, Bernardo? Você sabe? E hoje ler com essa liberdade o texto do Márcio. Então, é muito emocionante, da mesma maneira que para o Bernardes também a gente se aproxima muito em idade, em geração e vivências, a gente sabe. Então, é particularmente emocionante para mim falar o texto com essa liberdade de hoje, voltando para o passado e revivendo no momento presente. Então, obrigada, Márcio, Júlio, todo mundo. É um privilégio mesmo, é uma grande, grande honra. E também me juntar a toda essa geração que eu amo, né? O Milton, Aurélio, você, enfim. Obrigada. Primeiro é um prazer te conhecer, né? Assim, conversar com você. E eu agradeço por você ter escrito esses textos assim, porque me trouxe um conhecimento da Amazônia que eu não tinha, né? E através dos seus textos, através de tudo isso, eu tive uma visão diferente, né? Que nem a gente falou, assim, da cultura, pelo menos para mim, desse lado do Brasil, eu nunca tinha tido contato, assim, e tive através dos seus textos aqui, com o projeto da leitura, tudo. Vocês estão me matando de emoção, estão matando o velho. O que eu ia fazer, a princípio, era só o Contatos Amazônicos, né, do terceiro grau. Era
exatamente para pegar todos os textos da Feira Brasileira de Opinião. Mas aí, quando você me mandou o texto após aquele nosso encontro, aquele nosso bate-papo, e eu vi, eu comecei a ler aquilo, eu falei, não, só um texto não é suficiente, entendeu? E acho que esses 3 também não foram suficientes, né? A gente tem que fazer mais, porque merece, né? Tem todos, só que alguns são musicais, e musicais é muito difícil fazer, né? Então, a gente já separa esses textos para... E o elenco muito numeroso, né? Então, o elenco numeroso, para juntar, é muito complicado. Mas tem esses aí que a gente pode seguir adiante e tem outros que já estão engatilhados aí para os próximos ciclos, né? E agradeço muito, Márcio, adoro sempre conversar contigo, é muito prazeroso, sabe? Esse aprendizado, esse contato, e muito obrigado mesmo, e que venham muitas e muitas e muitas e muitas leituras aí, e que essa nossa parceria seja longa, tá bom? É isso. Muito obrigado. Muito bom. Um abraço para você. Valeu, obrigado. Um grande abraço.